O jornalista Marcelo Rezende morreu no dia 16 de setembro de 2017 e, no entanto, já foi alvo de críticas por parte da comunidade LGBT. Eu vou ler a reportagem, vocês não vão acreditar. Marcelo Rezende morreu aos 65 anos de idade após lutar contra um câncer no pâncreas e no fígado. Sua morte comoveu o Brasil inteiro, mas nem todo mundo ficou abalado com o falecimento do apresentador da TV Record. A página no Facebook Orgulho Gay publicou em sua página na manhã deste domingo, 17, uma crítica ao jornalista, dizendo que ele criticava a presença de gays em telenovelas. Abre aspas para Marcelo Rezende. Você investe uma fortuna em um ator, aí na novela o cara começa a falar fino, de galã vira galoa. É cada coisa esquisita, declarou Marcelo na ocasião. Logo após, a página recebeu uma enxurrada de críticas, detonando a atitude em explorar um momento tão difícil para os amigos, fãs e familiares do homem que fez história no jornalismo brasileiro. Que momento mais inapropriado para fazer críticas? Falta de respeito e sensibilidade. Acho que, tendo uma noção maior da finitude da vida, ele evoluiu em relação ao respeito ao próximo. Mas cada um tem sua jornada. E tem muita gente viva e saudável por aí que merece ser criticada e orientada nesse sentido. Deixem o Marcelo descansar em paz, escreveu um usuário do Facebook. Outro, a página se chama Orgulho Gay, mas infelizmente não me representa, porque usa o espaço e alcance que tem para fazer ataques pessoais, disse um internauta. Esses foram até comentários positivos contra o absurdo desta página da comunidade LGBT que critica o próximo em ter a sua liberdade de expressão. Já outras pessoas elogiaram a postagem e ainda comemoraram a morte do ex-funcionário da Globo. Abre aspas. Não consigo engolir elogios e homenagens a esse ser tão ignorante. Desculpe, Brasil, declarou um fã da página. Outro. O homofóbico a menos. Uma pessoa que não respeita a diversidade não tem o meu respeito. Já foi tarde. Outros até disseram que Deus não ajuda homofóbico. Existe uma ignorância muito grande no nosso país e eu acho que no mundo inteiro. Por décadas e décadas, a educação foi sendo vilipendiada e se trata de uma das metas de todos os partidos comunistas no mundo inteiro, destruir a educação daquela nação para dominá-la com seus conceitos distorcidos e embasados por doutrinas completamente vazias e sem qualquer sentido, como o próprio marxismo, que além de ateu, é baseado em números enganosos. O próprio Karl Marx, ao escrever O Capital, onde ele fazia uma análise do capitalismo, ele utilizou dados falsificados para mostrar que o socialismo seria uma opção melhor que o capitalismo. E o que aconteceu? Muitas nações começaram a utilizar o marxismo para manipular a sua população, o seu eleitorado, e conquistarem o poder e se perpetuarem neste mesmo poder através dessa doutrina completamente vazia. O que aconteceu em seguida? Os seus socialismos ruíram, matematicamente falando. O socialismo é uma utopia. Não estou dizendo aqui que o capitalismo é a melhor opção, principalmente o capitalismo selvagem, mas é uma opção viável e tangível, ao contrário do socialismo, que é uma opção utópica, uma filosofia sem qualquer embasamento. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas pessoas, principalmente aquelas em minorias, estão sendo utilizadas como massa de manobra para esses partidos esquerdistas. Enfim, é inacreditável tal discurso onde uma pessoa aplaude a morte da outra. Eles que acusam Marcelo Rezende de intolerante por causa de um comentário besta desse,
estão sendo completamente intolerantes, como aconteceu na exposição do Santander Cultural. Aquela exposição não seria e nunca deveria ter sido considerada como uma arte que simboliza a liberdade de expressão, porque liberdade de expressão não é você dizer o que quiser, não é você ofender a religião do próximo, não é você ofender o próximo, não é ofender os ensinamentos que os pais querem passar para os seus filhos e que, de repente, possam destoar daquilo que você defende. Liberdade de expressão é permitir que a pessoa se expresse, mas que também respeite o outro lado. Liberdade de expressão implica em respeito mútuo. E nessa situação também, respeito mútuo. Quantas pessoas boas morrem cedo? Não estou aqui para julgar Marcelo Rezende. Era cristão, na sua busca de 4 ou 5 meses de cura, buscou se conciliar com Deus. Quem sou eu para julgar o ser humano? Nós nunca devemos julgar o próximo, como o próprio Jesus Cristo ensinou. Devemos sim exortar na caridade quanto às práticas daquelas pessoas. Quando o próprio Jesus deu esse exemplo, quando perdoava as pessoas e dizia para que elas não pecassem mais, não repetissem aquelas condutas pecaminosas pelas quais essas pessoas estavam pedindo perdão a Jesus Cristo. No caso de Marcelo, ele buscou a cura física e nesta caminhada buscou também a cura espiritual. Quantas pessoas passaram por sofrimentos físicos, por doenças graves, antes de partirem e que eram pessoas maravilhosas. Não podemos confundir a teologia da cruz ensinada por Jesus Cristo, que valoriza o sofrimento como instrumento purificador de nossa caminhada aqui na Terra e nos ajuda, inclusive, a diminuir o nosso tempo de purificação no purgatório. Vou deixar aqui os links na descrição explicando a teologia da cruz e a realidade bíblica, inclusive, do purgatório. Não podemos confundir a teologia da cruz com uma teologia materialista da prosperidade, porque muitos protestantes seguem uma teologia espiritual da prosperidade, o que é totalmente válido. A teologia material da prosperidade acaba também incidindo nessa situação. Aquela pessoa não viveu o suficiente, viveu pouco, Deus não abençoava, como antigamente pensavam os judeus no comecinho lá do Antigo Testamento, tanto que muitos personagens bíblicos tinham idades elevadíssimas, 100, 200, 300 anos. Aquelas idades avançadíssimas eram uma simbologia para dizer que tais pessoas, por viverem muito, eram abençoadas por Deus, porque não havia uma noção de vida após a morte. Quanto mais a pessoa vivia aqui na terra, mais ela era abençoada. Mas Jesus, ele veio dar plena interpretação, ou um cumprimento pleno, ou uma interpretação perfeita, como queiram dizer, aquilo que foi dito no Antigo Testamento, que tem como centro a lei e os profetas. E Jesus deixou bem claro, quando disse aos seus discípulos: quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Ele mostrou em vários de seus ensinamentos que o sofrimento pode ser libertador. Não que devamos ser amantes do sofrimento, mas que eles podem ser instrumentos para a nossa purificação e para o nosso aprendizado rumo à nossa santidade e à nossa comunhão com Deus. Então essa ideia do Antigo Testamento, lá do início do Antigo Testamento, de achar que não havia vida após a morte, essa ideia foi completamente descartada e rejeitada por Jesus, que mostrou que ressuscitaríamos no juízo final por ocasião de sua vinda, que diz que após a morte receberíamos o juízo particular e entraríamos na bem-aventurança celeste já após a morte, para no final dos tempos recebermos o corpo ressuscitado.
estaríamos conscientes, louvando a Deus e intercedendo por todas as pessoas aqui na terra. Logo, Marcelo Rezende passou 4, 5 meses de sofrimentos físicos, porque todos nós temos muitos sofrimentos. Sofrimentos psicológicos, sofrimentos das mais variadas origens. Passou, Marcelo, por todos esses sofrimentos e, com certeza, foi ocasião de purificação. Muito provavelmente, temos mais uma pessoa a caminho do reino de Deus. Podemos ter mais um intercessor, porque, mesmo na dor, mesmo com todo esse sofrimento, soube louvar a Deus e crer na sua cura, sem em nenhum momento culpar a Deus pela sua condição. Eu só lamento por tais pessoas terem esse entendimento tão absurdo. E termino apenas com uma citação bíblica, que vai confirmar tudo o que eu acabei de mencionar. Está lá em Mateus 5, 44 ao 45. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Deveria ser esta a posição desses pretensos defensores da liberdade sexual. E aí continua no verso 45. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu, pois ele faz nascer o sol tanto sobre os maus como sobre os bons, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Deus permite que situações difíceis aconteçam também com as boas pessoas no mundo. Assim como às vezes a gente vê uma pessoa completamente maléfica e não recebendo nenhum castigo por causa disso. Pelo contrário, provavelmente a sua retribuição será no além. E também uma última observação. Um pastor, um líder da Igreja Mundial, nem vou falar nem o nome completo dessa denominação, nem o nome do pastor, diz que Deus castigou Marcelo Rezende. Não sei se foram essas as palavras, mas disse inclusive que o próprio pastor havia amaldiçoado Marcelo e que ele não passaria dessa. Esse pastor não tem poder algum, mas ao colocar Deus como o amaldiçoador, como produtor do mal, ele com certeza, nesta vida ou na próxima, irá responder por tamanha blasfêmia. Tomara, e eu aqui não estou praguejando ninguém, tomara que ele tenha, com a misericórdia de Deus, oportunidade para se desculpar, se arrepender e voltar para o caminho, para o verdadeiro caminho de Deus. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.